Sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Já preguei nesse texto, mas foi o texto que o Senhor me deu novamente para eu pregar aqui. Amém? Gênesis 2, versículo 15. Amém? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou todas as coisas, né, como a gente viu no início. No início ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí ele criou as árvores, ele criou as estrelas, ele colocou tudo no devido lugar, fez separação entre água, entre a água e a terra, né, criou as estrelas, criou o sol, a lua, criou todas as coisas, colocou tudo no devido lugar. E no último dia, no dia sexto, ele criou o homem e criou a mulher. A gente lendo aqui, parece que Deus criou o homem e depois de uns dias que ele criou a mulher, né? Mas a Bíblia diz que no sexto dia ele criou o homem, macho e fêmea os criou. Não foi no mesmo momento, mas foi no mesmo dia. E a gente precisa prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus. Isso tem sido um problema, que muitas vezes a gente lê, medita na palavra de Deus, mas certos detalhes, certas particularidades, né, passa desapercebido, né, aos nossos olhos. Nesse texto mesmo que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus tomou o homem e colocou lá no jardim do Éden para o lavrar, para cuidar dele. E ele ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Comerás livremente, ou seja, não precisava de pedir permissão, não precisava de cerimônia nenhuma, é comer livremente de todas as árvores do jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. No dia, não é depois, ele falou, no dia que dela comer, certamente morrerás. E parece que, né, Eva não prestou bem atenção nesses detalhes. Vamos continuar lendo aí no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu
e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? A serpente já começou questionando aqui, falando com a mulher. Não é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Quer dizer, ela sabia muito bem, né? O diabo que estava na serpente que falou isso, né? Sabia muito bem o que Deus disse. Mas ele começou ali essa conversa, já sabendo onde queria chegar. E a mulher seguiu a conversa, né? E disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela já omitiu, né, a frase livremente. Não, já não disse isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui já mudou também o sentido, né? Deus, ela deveria ter falado, não. Deus disse que nós poderíamos comer livremente de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não devemos comer, porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Foi isso que Deus disse, deveria ter ficado firme nesta palavra. Mas já mudou o sentido, parece que já não prestou bem atenção na palavra, né? Ou Satanás, muitas vezes ele usa de artimanhas para tirar a atenção, para desviar a atenção das pessoas da sua palavra. Talvez ele tenha feito isso ali, né? E certamente o propósito dele é fazer a gente sair da palavra de Deus e cair no pecado. Esse é o propósito dele, e ele ainda faz isso ainda hoje. Ele usa pessoas, ele usa situações para nos levar a sair da palavra de Deus, para nos distrair, para que a gente não venha prestar atenção na palavra de Deus. E ali, quando Eva foi na conversa dele, ele jogou, ele deu, né, como diz a cartada final, ele disse, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Deus falou certamente morrerás, né? Ele não usou a palavra certamente, mas ele falou: no dia que dela comerdes, morrereis. Não é depois, é no dia. A serpente já falou: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele já mudou o sentido da palavra. Isso ele faz ainda hoje, torcendo o sentido da palavra. A gente vê muitas pregações por aí, né, principalmente na internet, vídeos torcendo o sentido da palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, uma vez eu vi alguém falando que quem separar da mulher pode casar de novo, mesmo que não seja como Jesus falou no caso de prostituição. Aí ele falou o seguinte: se você está na lei, você não pode casar de novo, mas se você está na graça, você pode casar de novo. Olha, está mudando o sentido da palavra, não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que ele veio mudar a lei e os profetas. Ele veio cumprir, ele não abrogou, ele não anulou a lei e os profetas. Ele veio trazer a graça, ou seja, a justificação pela fé no sacrifício dele, mas a lei continua. A graça não anula a lei. A graça acrescenta a bênção da salvação, a justificação, porque
pela prática da lei, ninguém jamais conseguiu a salvação, a justificação. Porque a justificação é pela fé na eficácia do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, ele sempre faz isso e vai continuar. Satanás continua usando os mesmos truques, só muda, né, a figura, só alegoriza a coisa, enfeita a coisa aqui, ele, né, enfeita o pecado, faz o pecado parecer, né, aos nossos olhos, antes da gente cair, parecer coisa boa, que vai trazer vantagem. Só depois da prática do pecado é que a gente vê a besteira que fez com Adão e Eva. Eva viu aquela árvore, né, boa, saborosa, desejável para dar entendimento. Ela pensou, vou ser como Deus, ou seja, não vou precisar mais de Deus, eu vou ser como Ele, vou saber todas as coisas. Satanás, ele caiu foi nisso, ele queria ser independente, e ele quer levar as pessoas a não viver na dependência de Deus. Nós precisamos viver na dependência de Deus em todos os momentos da nossa vida, porque isso é a graça de Deus, estarmos na sua presença, né? Nos rendermos à vontade soberana dele, nos sujeitarmos a Ele. Aliás, está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se Eva tivesse se sujeitado a Deus, tivesse ficado firme na palavra, ele tinha fugido dela. Mas ela cedeu à tentação e caiu no pecado, deu a Adão, e Adão também comeu. E aí aconteceu isso no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A questão da nudez ali é uma questão espiritual. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Deus chegava, falava com eles. Espiritualmente falando, eles não estavam nus. Eles estavam nus fisicamente, mas espiritualmente eles estavam cobertos pela graça de Deus. Mas no dia que pecou, conheceram que estavam nus. Você já pensou? Você está lá na sua casa, bem tranquilo, à vontade, de repente aparece alguém, você está nu, o que você vai fazer? Vai correr, vai escondê-lo, óbvio, né? Vai ficar com vergonha. Foi isso que Adão fez, ele ficou com vergonha, porque ele conheceu que ele estava nu. O pecado o levou a esse conhecimento. Quando disse que ele ia conhecer o bem e o mal, o bem ele já conhecia, não conhecia não? Ele conhecia Deus, ele estava no paraíso, num lugar maravilhoso. Na verdade, ele conheceu foi o mal. Ele passou a discernir entre o certo e o errado, né? Entre o bem e o mal, ali, a partir daquele momento. Até então, era como o animal. O animal não sabe discernir o que é certo e o que é errado, o bem do mal. Ele age por instinto, mas ele não tem aquela inteligência de discernir o que é certo e o que é errado. Né? Não sei se era exatamente isso, mas era por aí. Que o homem vivia tranquilamente, né? Comia, bebia livremente ali, das árvores do jardim. Não tinha esse negócio de conhecer, isso está errado. Só essa coisa aqui, não posso comer daquela árvore que Deus proibiu. E aí o homem ia dominar sobre todas as coisas, né? Como no capítulo 2 fala que Deus o criou e falou que ele ia dominar sobre os animais do campo, sobre os répteis, ele ia dominar sobre tudo. E com a queda, ele passou o domínio para Satanás. Aquele domínio que era dele, Satanás passou a dominá-lo, porque Satanás ele domina sobre aquele que não tem Jesus na sua vida. É claro que o domínio dele não é pleno. Quem está no comando total de todas as coisas é o Senhor Jesus, mas Deus permite muitas coisas acontecer, porque se Deus abrisse mão, Satanás já tinha destruído o mundo todinho. Só ia sobrar nós, porque estamos no domínio de Cristo. Porque aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ele não pode tocar em nós. E ele só conseguiu isso porque Eva desobedeceu.
Mas voltando aqui a Adão, Adão se escondeu ali, porque ele estava nu. Um dia, a Bíblia diz que todos nós, crentes e incrédulos, vamos comparecer diante de Deus. Ou no dia da morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, ou depois os que ficaram aqui no juízo final. Mas o certo é que todos vamos comparecer. Nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, e o incrédulo desobediente vai aparecer diante do trono branco. E ali, diante do Senhor, para chegar no tribunal de Cristo, temos que estar coberto com o sangue de Jesus. Se não for assim, se não tiver a cobertura do sangue de Jesus, se não tiver a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, aqui, começa aqui, não vamos comparecer no tribunal de Cristo, não. Quem não tiver a cobertura do sangue de Jesus, do Espírito Santo, vai comparecer diante do trono branco para ser lançado no lago que arde de fogo, com fogo e enxofre. Esta é a realidade. Nós temos o privilégio de estarmos aqui e sermos cobertos pelo sangue de Jesus. Permaneça firme nesta palavra. Não ceda à tentação como Eva cedeu, para não se achar nu diante de Deus naquele dia. Permaneça firme nesta palavra. Tem um versículo na palavra de Deus, eu não sei onde mais que está numa das cartas de Paulo, que fala assim: temo que assim como a serpente enganou Eva, assim de certa forma alguns de vós tenham os sentidos corrompidos, alguma coisa assim. Ou seja, o apóstolo falava que temia que a serpente, ou seja, Satanás, ia corromper algumas pessoas. E ele tem feito isso. A gente vê muitas pessoas se corrompendo, saindo da presença de Deus, cedendo à tentação, caindo no pecado, e muitos morrem separados de Deus e vão comparecer, infelizmente, diante do trono branco, no juízo final. Então vamos permanecer firmes nesta palavra, prestar atenção na palavra, nos mínimos detalhes. O Senhor nos deu liberdade, nós podemos agir livremente, mas dentro da tua palavra. Não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne, como Eva deu ali ocasião à carne. Somos livres? Sim, livres, mas livres em Cristo Jesus. Esta é a lei perfeita da liberdade, em Cristo Jesus. Em Cristo somos livres para ir e vir, para agir, mas não dar lugar à carne, não desobedecer o mandamento de Deus. Esta é a graça maravilhosa de Deus. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A gente vê muitas pessoas, às vezes no nosso meio, de repente, começa a se afastar. Era participante, sentava nos primeiros bancos, às vezes chegava até o púlpito, cantava, começa a se afastar, vai sentando cada vez mais atrás, já deixa de ser participante, porque muitas vezes está no pecado, está escondendo de Deus. E vai só afastando e, se não consertar, acaba saindo da igreja, se desviando, dos caminhos do Senhor. Ele disse: ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos dois assumiu: Senhor, errei, pequei contra ti, me perdoa. Não procuraram justificativa. Adão jogou a culpa para cima da mulher, a mulher jogou a culpa para a serpente. E hoje acontece isso. É muito difícil
a gente reconhecer o nosso erro, principalmente para os outros. Olha que a gente está sozinho em oração com Deus, lá é mais fácil. Mas diante da igreja, quando o pastor chama para conversar, alguém para conversar, chama a atenção de alguém, começa as desculpas. A gente faz isso ainda hoje, não quer reconhecer, né, diante dos outros os nossos pecados. Encontra justificativa para o pecado. Não existe justificativa para o pecado. A única justificativa para o pecado é: Senhor, errei, pequei, me perdoa e purifica-me do sangue do Cordeiro. Aí tem a justificativa. Aí vem a justificação de Deus. É Ele quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem nos justifica. Está escrito em Romanos 12, parece que no versículo 32. É Ele quem nos justifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. Aquele que confessa aquele que encobre os seus pecados não alcançará misericórdia, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 15, parece que 15, 23. Mas aqui o Senhor fez uma promessa. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, maldito serás mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem feriu a cabeça de serpente, quem Deus falou que ia ferir a cabeça da serpente, é o Senhor Jesus. Isso aconteceu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele, derrotou os principados e os expôs à vergonha. Ele não só derrotou, Ele não só pisou na cabeça de Satanás, mas os expôs à vergonha. Ele tirou todo o domínio dele, tomou a chave, da morte, do inferno. O Senhor Jesus domina sobre todas as coisas, Ele tem todo o domínio. Satanás, o poder dele, o domínio dele é limitado, só até onde o Senhor Jesus permite. Mas todo o domínio, ou seja, todas as chaves estão na mão do Senhor Jesus. Ele domina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o reino das trevas. Ele tem todo o domínio, e nós estando nele, Ele não vai nos deixar sermos atingidos pelo mal, pelo poder das trevas, porque Ele pode todas as coisas. Quando a gente ler o Pai Nosso, lá no final está escrito assim: livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E ali Ele fez promessas, e o Senhor Jesus veio e morreu naquela cruz e nos devolveu o direito que foi tirado de Adão. Nós não vivemos ainda isso plenamente, porque estamos na carne. Uns mais, outros menos, mas nós estamos vivendo esta graça nas nossas vidas. Mas no dia que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, naquele dia Ele vai completar a obra. E aí nós vamos viver num lugar maravilhoso, melhor do que o que Adão estava. Porque em Apocalipse não fala que lá a árvore do conhecimento do bem e do mal vai estar, não. Não vai estar lá, não. Só a árvore da vida. É só maravilhas. É vida eterna. É vida de paz, de gozo, de alegria, de saúde. É uma vida maravilhosa na presença do nosso Deus. Isso, a semente da mulher nos deu direito. Se permanecermos firmes na fé, se permanecermos firmes nesta palavra. Amém? Então vamos viver isso. Vamos ler, meditar
estudar a palavra de Deus com mais atenção, né? Deixar o Espírito Santo envolver a nossa mente na hora que estivermos meditando. Vamos rejeitar os pensamentos, trabalho, família, qualquer coisa que vier naquele momento, rejeita. Deixa simplesmente o Espírito agir na nossa mente, dominar a nossa mente e nos conduzir na meditação, no estudo da palavra, para aprendermos mais a palavra do Senhor. E assim nós vamos experimentar a vontade perfeita do Senhor. Deus fez tudo perfeito ali, colocou o homem ali, era tudo perfeito. A natureza, né? Tudo acontecia, o clima, tudo era perfeito. E acontecia tudo perfeitamente, as estações, não havia diferença de ano para ano. A diferença hoje é por causa do desequilíbrio ecológico que o homem causou. Mas naquela época funcionava tudo perfeitamente. A vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E aqui nós renovando, tendo um entendimento renovado, nós vamos sendo transformados dia após dia. Cada dia nós devemos estar melhor. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Ou seja, é uma vida, né, sendo transformada pela palavra de Deus, que vai entrando na nossa mente e transformando, mudando os conceitos, os pensamentos, as ideias, né, as atitudes. E a cada dia eu vou sendo transformado e experimentando mais e mais a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Esforçarmos para termos uma vida melhor. A gente precisa, né, abrir mão de muitas coisas, ser mais tolerante muitas vezes. Tem momentos que a vontade é esbravejar, é discutir, é argumentar, mas tem momentos que é preciso calar, ficar calado. A gente precisa buscar de Deus o domínio próprio, a sabedoria. Está cada vez mais difícil de ser cristão neste mundo, e né, pelo andar da carruagem parece que a coisa vai complicar mais ainda, porque estamos chegando no fim dos tempos e a perseguição certamente vai vir. Então a gente precisa estar preparado e estudar e conhecer mais a palavra de Deus. Em Timóteo 2, 2 Timóteo 2:15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar a Deus como obreiro aprovado, ser aprovado por Deus. Como é que vamos ser aprovados por Deus? Quando praticamos a palavra, quando cremos na palavra, nos esforçamos para viver esta palavra. Porque na verdade a gente tem que querer, tem que se esforçar, mas a ação é do Espírito Santo que vai nos fortalecendo e que vai nos transformando através desta palavra. E assim vamos ser aprovados por Deus. Aqui diz, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, aprovado pela sociedade. Andar por aí, né, sem ter vergonha, claro que alguém vai falar mal, alguém vai injuriar, vai caluniar, mas que isso seja, né, injustamente, que eles não encontrem em nós motivos de falar mal de nós. Nós precisamos esforçar para sermos assim, né, não vamos nos envergonhar. E lendo e meditando, estudando a palavra, como eu disse, né, na orientação, na iluminação do Espírito Santo, vamos manejar bem a palavra de Deus. Porque tendo o conhecimento da palavra, manejando bem a palavra de Deus, quer dizer manejar bem a palavra de Deus? Conhecer bem a palavra de Deus para dar a resposta certa na hora certa. Como Jesus fez com Satanás na tentação no deserto.
Ele tentou com Jesus a mesma coisa que ele fez com Eva. Mudou o sentido da palavra, né? Quando ele chegou ali, a última coisa que ele falou, ele mostrou os reinos do mundo e falou: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Dá ao Senhor Jesus o domínio dos reinos. E ele falou: porque a mim foi entregue. Quem entregou o domínio dos reinos para ele? Adão, quando pecou. Os homens que não fazem a vontade de Deus, que não crê nessa palavra, que não vive no domínio de Cristo, esses é que entregam as coisas. Adão entregou e os outros continuam entregando tudo ao domínio de Satanás. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Mas Jesus, ele veio para implantar o reino de Deus. Ele não veio para dominar, para sentar, né, no reino, na presidência da República do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Babilônia, né, ou de Roma naquela época. Ele não veio para isso, ele veio para implantar o reino dos céus aqui. E ele é o rei, ele é o nosso rei, ele é o rei do reino dos céus. E quem domina nos céus, domina sobre todas as coisas. Então Satanás falou uma bobagem. Mas ele queria distrair o Senhor Jesus para fazê-lo pecar como ele fez com Eva. Mas o Senhor Jesus disse: está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele apresentou a palavra como está escrita. Não apresentou em partes. E assim é que nós vamos vencer. É através da palavra de Deus, é crendo, praticando a palavra de Deus e falando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Quando você cita, há uma manifestação do poder de Deus que nos dá a vitória naquele momento ali. Então é preciso manejar bem a palavra da verdade, para que assim possamos ser, como está escrito, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja com esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós vamos estar orando, amém? Gostaria que os irmãos ficassem bem